Agora, evidentemente, a oposição brasileira perdeu completamente a noção. Chefiada por esse calhorda, que é o maior bandido de todos, presidente da Câmara, hoje nós estamos fazendo a chantagem ser aquilo que é a política dominante no país. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Acaba enrolado em tudo que não presta, desde não sei de quando. Todo mundo sabia disso, votou porque recebeu uma bandinha do Caba, mas agora foi PEC, agora não tem mais saída não. E o Temer, Michel Temer? Vai processar, parceirão de longa data, eu sei bastante bem o que estou dizendo. Por exemplo, parceiro vocês de quem? São bons repórteres, vocês podiam pesquisar quem foi que relatou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, quando era presidente da Câmara, o senhor Michel Temer, e o senhor Eduardo Cunha recebeu dele essa tarefa e apresentou lá uma emenda criando um crédito superior a 80 bilhões de reais para atender o lobby da Fiesp. E o deputado na época, Ciro Gomes, denunciou isso e denunciou a presença do lobista lá dentro e denunciou para o próprio Michel Temer. E ele nem o Temer também nesse santo todo, não. Que santo coisa nenhuma, parceiro íntimo do Eduardo Cunha. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Os bilhões que foram saqueados da nossa Petrobras. Quando eu falo nossa, é porque é uma empresa pública. Tem o meu dinheiro, tem o seu dinheiro ali dentro. Então, meus caros, se isso aí fosse uma empresa privada, com certeza uma corrupção desse nível jamais existiria. Se isso aí fosse uma empresa privada, Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Ela ficou lá, porque a Dilma quis, limpando a cena do crime. Eu entendo que agora, depois de limpo o que for possível, né, ela foi exonerada. E agora querem buscar um nome Salvador para a Petrobras. Eu acho que não tem um nome Salvador, ela tem que ser completamente despolitizada. E se pensar até uma coisa que eu nunca imaginava no passado, né, até um viés de privatização para ela. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. O brasileiro tem que entender que esse projeto de José Serra, ele é o primeiro passo para o outro passo seguinte, que é o passo de mudar o sistema de partilha. Por isso que nós estamos obstruindo, por isso que nós estamos lutando contra, porque aqui nós não estamos discutindo uma questão ideológica. Nós não estamos discutindo aqui, é bacana uma empresa estatal, nacional, é melhor para o Brasil porque ela é estatal. Não, não é isso que se trata. O que se trata aqui é o seguinte, nós estamos, se aprovado esse projeto, permitindo que as empresas multinacionais passem a operar sem a Petrobras no sistema de partilha. E se no passo seguinte for aprovado o fim do sistema de partilha, essas empresas ficarão com todo o excedente. Ao fim e ao cabo, é menos recurso para o povo brasileiro, porque nós também aprovamos o Fundo Social do Pré-Sal. E aqui essa casa destinou 75% desses recursos para a educação e 25% para a saúde. E todos os deputados aqui naquela época, há uns 3 anos atrás,
concordaram que nós tínhamos que realmente colocar recursos na educação, porque é o desenvolvimento do Brasil, apostar na nossa juventude, e colocar o recurso para a saúde, que a saúde é uma área carente de recursos. Pois bem, se nós aqui aprovarmos esse projeto, e aí, aberta a porteira, vem o outro projeto que o senador Serra disse que pode vir até por medida provisória. Aí vamos sim abrir mão desse recurso e deixar que as empresas multinacionais levem esse recurso para fora do Brasil. É isso. Ao invés de nós termos recursos para educação e para saúde, nós vamos permitir que esses recursos sejam transferidos para fora do país. E, evidentemente, vamos também, né, o governo vai enfraquecer a Petrobras, como enfraqueceu no governo Fernando Henrique, não permitindo que ela participasse de diversos leilões, naquela época, leilões de concessão, certo? Deixando de ter espaço, deixando de ter exploração e enfraquecendo, porque uma empresa tem reservas de petróleo que atingem o seu auge e começam a diminuir. É natural isso. Então, os poços de petróleo da Bacia de Campos, por exemplo, já estão em fase de queda. Se não fossem os novos poços na área do pré-sal, a Petrobras estaria produzindo menos. A hora que ela não participar de um leilão, e é isso que esse senhor Michel Temer quer fazer, tirar a Petrobras do leilão, aí sim ela começa a ter uma produção decadente, vai se enfraquecer, e para concluir, senhor presidente, ela não vai conseguir pagar suas dívidas. Aí sim não vai conseguir pagar suas dívidas. Porque essas dívidas, que tanto se fala aqui, são absolutamente pagáveis se ela continuar explorando novas jazidas de petróleo. Então, o que se tenciona aqui é, inclusive, destruir a Petrobras, que é o orgulho do povo brasileiro. Muito obrigado. Agradeço ao senador Ferraz por ter trazido à baila isso, que me permite voltar a falar sobre esse assunto. O que me parece que é preciso ficar claro é que existem duas coisas em discussão. Eu aqui falei de uma, Vossa Excelência levantou outra. E agora me dá a oportunidade de eu juntar as duas. O que existe é que contrato de partilha é um contrato feito pelo Estado com a estatal do Estado, que está ali dentro, na condição de operadora ou não, com 30% ou não, mas está presente. O que eu levantei aqui é que a proposta que está em discussão aqui agora, do senador Zé Serra, é tirar a Petrobras dessa história, deixando um pouco assim insinuosa de que, se caso ela ganhar, caso o governo resolver dar uma licitação, sem licitação a ela, ela entra. Sim, mas isso não está em discussão. O que está em discussão é ela entrar obrigatoriamente. A partilha tem ela dentro, aí se pode dizer com operadora ou não, mas tem que estar presente. É essa a experiência do mundo. Quando você chega em Angola, em diversas oportunidades, está lá a Chevron, está lá a Shell, está lá a Texaco, a ESSO, etc. Todas faz o acordo com a Sonangol. A Sonangol entra com 20%. Não é operadora, mas está lá dentro. E por que está com 20%? Porque ela não tem a experiência que a Petrobras tem. Quando se disse aí, e parece que foi alguém que falou aí que foi decisão política mesmo nossa. A Petrobras, diferentemente da Sonangol, tem condições de ser operadora desde o início. E nós aí pusemos. O que tem, quando na China, você chega com a experiência da China. A China tem 4 grandes estatais, cada uma delas maior do que a Petrobras. A China chega e faz contato de partilha com outras. Na seguinte forma, ela é operadora. Em alguns casos, ela não é operadora e introduz-se no contrato um dispositivo espantoso, que é o seguinte: quando ela achar conveniente vir a ser operadora, ela entra e passa a ser operadora. Isso é que significa soberania nacional. Ela diz o que ela quer na hora que quer. E o que eu estou achando aqui agora, se me permite, senador, o que eu estou achando aqui agora é que não essa proposta eu ia falar do camarada Zé Serra.
Não é essa a proposta do senador José Serra. Porque a proposta do senador José Serra, lamentavelmente, ela exclui a Petrobras do contrato. A Petrobras, se ela resolver entrar e ganhar, ela entra no contrato. Se não, uma multinacional ganha, faz o contrato com o chamado Estado brasileiro através da PPSA e a Petrobras não está presente. Isso não existe no mundo. Não existe no mundo essa situação. O que nós poderíamos discutir é, diante de uma situação determinada, foi nesse sentido que eu falei aí, quando eu dei essa entrevista, se nós poderíamos dar mais direitos à Petrobras. Qual é o mais direito? É de dizer o seguinte, ela está dentro do contrato de partilha e ela delibera se vai ser ou não vai ser operadora naquele bloco, em função do seu interesse. Isso sim é que eu escrevi artigos aí, e eu estou sabendo de algumas pessoas já falam que esse artigo é interessante, mas assim, é dando mais poderes, ela está dentro, ela não está fora. Agora, ela é que vai dizer se ela quer ser operadora ou não. E se ela disser que ser operadora, ela tem que estar com 30%, como disse aí, parece que o Marco Antônio, ele disse, 30% é uma condição imposta pela ANP. A ANP diz o seguinte, você só pode ser operadora se tiver um mínimo de 30% para poder se responsabilizar pelo bloco. Mas pode acontecer que a Petrobras, numa determinada conjuntura, ou naquele bloco específico, ela não tem interesse em botar 30% num bloco que não tem mais interesse para ela. Então ela pode continuar dentro com uma quantia, com uma percentagem a ser avaliada e que não está em discussão. O que o projeto do senador Zé Serra coloca, por conseguinte, é uma outra questão. Eu acho que o projeto do senador Zé Serra, como está, prejudica a Petrobras, prejudica a nação brasileira. Eu acho que nós precisamos sim, encontrar uma forma de não engessar a Petrobras nesse processo. Garantir que a Petrobras está dentro, operadora ou não, ela delibera. Se ela deliberar que deve ser operadora, ela tem que entrar com 30%. Se ela achar que naquele bloco ela não deve ser operadora, ela entra com outra quantia, 10%, 20%, a ser examinado, como é o caso lá de Angola, que são 20%. Muito obrigado. A Federação Única dos Petroleiros, uma das entidades que participa da jornada de luta contra o leilão, junto com os sindicatos, movimentos sociais e comitês estaduais em defesa do pré-sal. E quem está aqui para falar conosco a respeito dessa ação, né? Nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador-geral da FUP, que é o João Antônio de Moraes. João Antônio, obrigado pela sua participação aqui conosco. Explica o seguinte, João Antônio, por que os petroleiros, de uma maneira geral, são contra o leilão? Boa noite, Heródoto, ao telespectador do Jornal da Record News. Os petroleiros entendem que o leilão do Campo de Libra é um desserviço à nação brasileira. Antes de entrar propriamente na questão do campo, Heródoto, é sempre importante lembrarmos que o petróleo e o gás é um recurso energético extremamente estratégico. 50% da energia do mundo, 90% de tudo que se move no planeta, no Brasil não é diferente, e está presente em cerca de 4.000 produtos na vida moderna. Portanto, podemos afirmar com toda segurança que nenhuma nação que trate o petróleo meramente como um recurso econômico estará preservando os interesses das futuras gerações. É preciso tratar como um recurso estratégico e, como tal, administrá-lo. E é nesse sentido que entendemos que a realização do leilão de Libra, que é o maior campo petrolífero descoberto na história do nosso país, ele corresponde a reservas da ordem de 12 a 15 bilhões de barris de petróleo. Se fôssemos falar em valores, a $100 o barril equivaleria a 1 trilhão e 500 bilhões de dólares somente o campo de Libra. Sim. A Petrobras, nos seus 60 anos de existência, completado agora dia 3 de outubro, reúne reservas comprovadas internacionalmente da ordem de 15 bilhões. Portanto, estamos tratando do leilão de uma outra Petrobras. O campo de Libra é isso. E já está constatado que tem realmente essa quantidade de petróleo lá. Essa é uma pergunta muito importante, Heródoto. Por quê? Diferentemente de outros campos, o campo de Libra a Petrobras já perfurou, já confirmou a existência. Como nós costumamos dizer, é só colocar o canudinho e puxar o petróleo. Não há efetivamente nenhum risco. Nenhuma nação independente, autônoma, soberana leiloa petróleo descoberto. Você tem um bem que pertence ao povo brasileiro, você tem uma empresa que reúne as condições para explorar esse campo, no caso a Petrobras. Por que você precisa buscar sócios? Para que dividir o que a natureza deu para o povo brasileiro? Mas de quem é então a decisão? A decisão é uma decisão do governo. O governo se
ele não utilizou o artigo 12 da lei da partilha proposta pelo presidente Lula, previa que em casos onde fosse estratégico para o país e onde pudesse afetar a política energética do país, o governo poderia utilizar esse artigo e chamar diretamente a Petrobras para produzir, sem a necessidade de fazer leilões. Sim. No entanto, a opção do governo está sendo buscar Então sócios. Eu posso entender que a opção da presidente Dilma é diferente daquilo que o Lula falava? O presidente Lula propôs esse artigo muito interessante, que é uma saída para não ter que realizar os leilões. Ao contrário do que tínhamos na lei de concessão proposta por Fernando Henrique Cardoso, que necessariamente tinha que acontecer os leilões. Sim. Mas, efetivamente, essa é a primeira área do pré-sal, que é onde vale essa nova lei, a lei da partilha, que está sendo colocada em leilão. Então, a presidente Dilma não quis utilizar um artigo da lei, que para nós está muito claro que esse artigo era muito mais adequado para o tamanho de Libra para garantir o futuro do Brasil. Te perguntar o seguinte, mas os royalties para educação e petróleo não vão vir dessa exploração? Vem, Heródoto. Os royalties é uma pequena parte do petróleo. Os royalties equivalem a no máximo 15%. Então, o tempo todo os petroleiros estão dizendo, é importante debater o royalties, mas mais importante é debater o petróleo. Então, para nós, se você chamar diretamente a Petrobras, você vai discutir os 85%. Enquanto se você se prende aos 15%, a gente brinca, você está pegando a migalha e está deixando a bengala em cima da mesa. É mais ou menos essa realidade, né? Para nós, o petróleo de Libra ele tem que ser utilizado calibrando para o desenvolvimento nacional. A opção escolhida pelo governo e pela ANP transforma o Brasil num grande exportador de petróleo. É produzir rapidamente a qualquer preço para vender no mercado internacional. Efetivamente, nenhum país atinge o desenvolvimento exportando produto in natura. Qual seria o ideal? Que nós calibrássemos a produção do petróleo de acordo com a capacidade da nossa indústria, propiciando as compras no nosso país, no caso a fabricação das plataformas, dos navios, até a outra ponta da cadeia, no caso a petroquímica e transformados plásticos. Agora, a Petrobras teria condições sozinha de bancar isso aí ou não? De peitar isso aí? Esse é um outro pretexto que se usa para manter o leilão. A alegação de que supostamente a Petrobras não teria condições econômicas para isso, que ela estaria no limite da alavancagem do endividamento. Também não se sustenta. Por que não se sustenta? Qualquer empresa de petróleo no mundo que tiver agregado ao seu portfólio 15 bilhões de barris, como é o caso de Libra, certamente, imediatamente, as suas ações subiriam na Bolsa e abririam um espaço gigantesco para contrair novas dívidas. Outra questão também importante, o petróleo no Brasil, ele custa cerca de $20 para produzir. Coloca no mercado a mais de $100. Qual banqueiro não está esperando um espaço desse para financiar? Comprar por 20 e revender por 100? Pô? Pois é, que produto dá esse lucro no mundo? Então, quer dizer, não falta dinheiro para financiar um setor como esse. Então não se sustenta essa questão. É realmente uma opção que para nós não há explicação, coloca em risco as futuras gerações de brasileiros e principalmente não garante o desenvolvimento nacional, Heródoto. Porque já realizou-se no Brasil 11 rodadas de leilão. Entraram 50 empresas, das quais 30 operadoras. Nessas 11 rodadas, todas essas 50 empresas que entraram, nenhuma delas está fazendo encomendas à indústria nacional. Nós temos nesse momento 62 navios encomendados. Compram fora. Nós temos 62 navios encomendados aos nossos estaleiros. Desses 62, 59 são da Petrobras e 3 é da PDVSA, para usar lá na Venezuela, não é aqui no Brasil. Sim. Portanto, as 30 empresas que operam no Brasil não estão fazendo as encomendas aqui. Deve comprar no seu país de origem, para gerar emprego lá. Lógico, é evidente. É assim, as empresas chinesas, quem desponta para esse leilão, são as 3 petrolíferas chinesas. Elas têm capacidade de fazer os navios lá, não só os navios, né? Outras pontas também. Outra questão importante, o Brasil hoje precisa de refinaria. O Brasil não precisa de petróleo cru, que a produção da Petrobras é o suficiente para o nosso país. Precisamos de refinaria porque está faltando gasolina, está faltando... Estamos importando, está faltando óleo diesel. Nenhuma dessas 30 empresas estão construindo qualquer refinaria no país. Tem hoje 5 refinarias em projeto e construção, são as 5 da Petrobras. Então, por que nós vamos entregar o óleo cru a quem não faz encomendas no nosso país, a quem não investe nas nossas refinarias, a quem, inclusive, coloca em risco a questão ambiental? O pré-sal é delicado do ponto de vista ambiental. Produzir petróleo a 300 quilômetros da costa, a uma profundidade de 6 mil metros, não é fácil. Sem dúvida. Se a lógica for o lucro ou o abastecimento de outras nações, o meio ambiente também estará em risco. Depois da sua passagem pelo Ministério da Fazenda, que o senhor tomou aquela série de medidas sobre as quais nós já conversamos, o senhor culpa o presidente Fernando Henrique de não ter dado continuidade à política que o senhor implantou
no Ministério da Fazenda naquela época. O senhor acha que o ex-presidente Fernando Henrique também vendeu o país para se reeleger presidente da República? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Ele vendeu tudo, o país e a alma e tudo mais. Veja bem, são coisas práticas. Coisas práticas. Eu, quando fui ministro da Fazenda, eu criei, nós estamos falando aqui numa concepção progressista do socialismo democrático, eu criei uma alíquota de 35% para os grandes ganhos de capital. Pô, de renda, de 35%. Ele extinguiu isso e fez a alíquota máxima 27,5%, ou seja, o Lázaro Brandão paga de imposto de renda o que você paga como funcionário das organizações do povo, 27,5%. Isso é completamente injusto, né, no Brasil, ele revogou. Eu criei um IOF com alíquota progressiva, que agora o Guido Mantega está retomando, para espancar capital especulativo, que faz muito mal ao país. No dia que eu virei as costas, eles refizeram. E o Plano Real era uma coisa muito séria, mas era uma gambiarra. Percebe? Era muito sério, não era uma sacanagem, não era um truque, como enganaram o pobre do Lula na época, isso é um truque, o mercadante, isso é um truque. Eu liguei para o Lula, de quem eu já era amigo. Lula, não tem nada de truque. Pede aos teus economistas para olhar o que aconteceu na Argentina, na Polônia, no Chile. Então não tem nada de truque, é uma coisa séria, complexa e tal. Não tem nada de truque, tu está falando vendido aí pelos teus economistas. Falei com o Brizola, de quem também eu era amigo, tanto que me apoiou para presidente da República. Tinha sido colega meu, governador, eu tinha sido colega dele, para meu privilégio. Né? E liguei pessoalmente, eu já ministro da Fazenda. Então eles simplesmente largaram mão de toda a agenda que faria estrategicamente o real ser definitivo, como acabou se transformando depois, e passaram a fazer o quê? 2 movimentos. Explodir a dívida pública. O Brasil tinha levado 500 anos até a posse do Fernando Henrique para fazer uma dívida pública equivalente a 36% de um ano de produção, o chamado PIB. Em 8 anos, e essa dívida foi feita para fazer Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Estrada, etc, etc. O Fernando Henrique, em apenas 8 anos, explodiu essa dívida para 72% do PIB. Dobrou a dívida. E o outro movimento, né, fez uma explosão da dívida sem fazer nenhuma coisa estratégica, ao contrário, vendeu o Vale do Rio Doce, vendeu, enfim, o diabo do país, vendeu Telebrás, vendeu Eletrobras, pelo menos distribuição, e um movimento de explosão da carga tributária. Quando ele tomou posse, eu era ministro da Fazenda, 27% era a carga tributária brasileira, ele passou para 36%. Perdemos 1/3 dos mestres e doutores das universidades e privatizou a demanda do ensino público nessas coisas aí que são hoje uma universidade precaríssima que o país tem, condenando milhares de jovens a essa vida de doutor despreparado e desempregado. Enfim, uma tragédia completa. E tudo pela reeleição.